A chuva caía forte sobre o asfalto de Belo Horizonte naquela noite de quinta-feira. Eram quase 11 horas quando Renata finalmente desligou o último computador da biblioteca comunitária, onde trabalhava como assistente administrativa. Seus dedos ainda doíam de tanto digitar relatórios e organizar fichas cadastrais de moradores do bairro Cabana do Pai Tomás. Ela prendeu os cabelos crespos num coque apressado, vestiu o casaco fino que mal protegia do frio de junho e pegou a mochila surrada. Mais uma noite, mais um dia sobrevivido. Renata tinha 28 anos e carregava nas costas o peso de 3 empregos: a biblioteca pela manhã, o supermercado à tarde e, quando dava, faxinas aos finais de semana. Ao trancar a porta de vidro da biblioteca, ouviu um barulho estranho vindo do estacionamento vazio ao lado. Um choro abafado, infantil, misturado ao som da chuva batendo no chão. Renata parou. Seu coração acelerou. "Alguém aí?" Ela chamou, a voz ecoando no vazio. O choro ficou mais alto. Renata caminhou devagar em direção ao som, contornando um poste de luz que piscava irregularmente. E então viu uma menina pequena, não mais que 6 ou 7 anos, sentada numa cadeira de rodas velha, completamente encharcada. A criança usava um vestido rosa desbotado e chinelos de borracha que mal ficavam presos aos pés. Seus braços magros tremiam enquanto ela tentava empurrar as rodas da cadeira, mas uma delas estava presa numa grade de esgoto. Meu Deus! Renata correu até ela, ajoelhando-se na poça d'água. Ei! Calma, pequena. O que você está fazendo aqui sozinha?" A menina levantou o rosto. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Minha avó, ela foi buscar remédio. Disse para eu esperar aqui. Mas ela não volta." Renata sentiu um nó na garganta. "Há quanto tempo? Não sei." "Muito tempo." A voz da criança era fraca, quase um sussurro. Renata olhou ao redor. O estacionamento estava deserto. Nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas a chuva e a noite fria. Ela puxou o celular do bolso e verificou a bateria. 8%. Não dava para ficar esperando muito. "Como você se chama?" Renata perguntou, tirando seu próprio casaco e colocando sobre os ombros da menina. "Isabela. Isabela, você lembra onde sua avó foi?" A menina balançou a cabeça. "Ela disse que era perto, mas eu tô com frio." Renata respirou fundo. Aquela situação não fazia sentido. Ninguém deixa uma criança com deficiência sozinha num estacionamento vazio no meio da noite. Algo estava muito errado. "Tá bom, Isabela. Vou te tirar daqui, combinado? A gente vai para um lugar quente e seco." Ela segurou a cadeira de rodas e puxou com força, libertando a roda da grade. A cadeira era pesada e rangeu ao se mover, mas Renata conseguiu empurrá-la até a entrada da biblioteca. Com a chave tremendo em sua mão, ela abriu a porta novamente e levou Isabela para dentro. O aquecedor ainda estava morno. Renata ligou as luzes e correu até a pequena cozinha dos funcionários, onde havia um micro-ondas e algumas xícaras. Ela preparou um chocolate quente usando o pó que a coordenadora guardava no armário e trouxe para Isabela, junto com 2 biscoitos de maisena que sobraram do lanche da tarde. "Bebe devagar, tá?" Renata disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira. "Vai te esquentar." Isabela segurou a xícara com as 2 mãos e bebeu um gole. Seus olhos se iluminaram um pouco. "Tá gostoso." Renata sorriu, mas por dentro seu coração apertava. Ela puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da menina. "Isabela, você mora onde?" "No Conjunto Felicidade. Minha avó cuida de mim." "E sua mãe? Seu pai?" Isabela baixou os olhos. "Minha mãe foi embora. Meu pai... eu não conheço." Renata sentiu o peito apertar. Ela conhecia histórias assim. Eram histórias iguais à dela. Crescer sem pai, ver a mãe trabalhar até desmaiar, viver com as sobras do que o mundo jogava fora. "Tá tudo bem", Renata disse suavemente, tocando o braço de Isabela. "Você é muito corajosa." Isabela olhou para ela com aqueles olhos grandes e cheios de lágrimas. "A senhora é bonita." Renata riu baixinho, surpresa. "Obrigada, lindeza. Você também é." Elas ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, ouvindo apenas o som da chuva lá fora. Renata olhou para o relógio na parede. 11h23. Ela precisava ligar para alguém, mas para quem? A polícia? O conselho tutelar? E se levassem Isabela embora e a avó voltasse desesperada? Antes que pudesse decidir, seu celular tocou.
Era Júlio, seu irmão mais novo. Ju, não posso falar agora. Nata, a mãe passou mal de novo. Tá com falta de ar. Eu não sei o que fazer. O mundo de Renata girou. Sua mãe, Dona Marlene, tinha problemas cardíacos e dependia de remédios caros que o SUS nem sempre fornecia. Você deu o remédio que tá na gaveta? Já dei, mas ela não melhora. Chama o SAMU, Júlio. Agora. Eu tô chegando. Ela desligou e olhou para Isabela, o coração partido. Não podia deixar a menina ali sozinha, mas também não podia abandonar sua mãe. Isabela, Renata disse, a voz tremendo. Eu preciso ir num lugar muito importante, mas eu não vou te deixar sozinha, tá? Vou te levar comigo. Isabela assentiu, confiante. Tá bom. Renata pegou a mochila, desligou as luzes e empurrou a cadeira de rodas de volta para a chuva. O ônibus já não passava aquela hora, então ela teria que pegar um táxi. Mas com que dinheiro? Ela tinha R$ 23 na carteira, o suficiente para a passagem até sua casa, mas não de volta. Enquanto caminhava pela rua molhada, empurrando Isabela, um carro preto parou ao lado delas. Renata congelou. A janela desceu, revelando um homem de óculos escuros, terno impecável e expressão neutra. Renata Santos? Ele perguntou. O sangue de Renata gelou. Quem quer saber? Meu nome é Dr. Rafael Drummond. Sou o tutor legal de Isabela. Renata olhou para a menina, que parecia confusa. Tutor? Ela disse que mora com a avó. Mora. A avó é funcionária da minha casa. Ele abriu a porta do carro e saiu, alto, imponente. A senhora Maria teve um acidente hoje à tarde. Está no hospital. Isabela fugiu antes que eu pudesse buscá-la. Renata estreitou os olhos. E por que você está procurando ela só agora? Rafael tirou os óculos e olhou diretamente para Renata. Seus olhos eram cinzentos, frios, mas havia algo neles. Cansaço, talvez culpa, porque eu sou um idiota que confia demais nas pessoas erradas. A babysitter que eu contratei deixou Isabela escapar. Quando descobri, já era tarde. Renata não sabia se acreditava nele. Cadê sua identidade? Alguma prova de que você é quem diz ser? Rafael suspirou e puxou a carteira, mostrando documentos, fotos dele com Isabela em festas de aniversário, um termo de guarda assinado. Tudo parecia legítimo, mas Renata não se movia. Escuta, Rafael disse, a voz mais suave. Eu sei que você não me conhece, e eu entendo sua desconfiança, mas Isabela precisa ir para casa. Precisa de banho quente, comida, uma cama. E eu preciso agradecer você por ter cuidado dela. Renata olhou para Isabela. Você conhece ele? Isabela acenou. É o tio Rafa. Ele é legal. Ainda assim, Renata hesitou. Rafael percebeu. Vem comigo, ele disse de repente. Vê onde Isabela vai ficar. Se você não se sentir segura, leva ela para onde você achar melhor. Renata piscou surpresa. Você tá falando sério? Completamente. Ela olhou para o celular. Júlio tinha mandado uma mensagem. Samu chegou. Mãe tá indo pro hospital. Renata fechou os olhos. Não havia tempo para dúvidas. Tá bom, ela disse. Mas se alguma coisa estiver errada, eu chamo a polícia na hora. Rafael assentiu. Justo. Ele ajudou Renata a colocar a cadeira de rodas no porta-malas e abriu a porta traseira para que Isabela entrasse. Renata sentou-se ao lado da menina, o corpo tenso, os sentidos alerta. O carro deslizou pelas ruas molhadas de Belo Horizonte. Rafael dirigia em silêncio, o rosto iluminado pelas luzes da cidade. Renata observava tudo. As ruas que mudavam de popular para nobre, os prédios que cresciam, os muros que ficavam mais altos. Eles pararam em frente a um condomínio fechado no bairro Mangabeiras. O segurança cumprimentou Rafael pelo nome e abriu o portão automaticamente. Renata engoliu seco. A casa era enorme. 2 andares, jardim iluminado, piscina coberta. Dentro, tudo era clean, moderno, caro. Renata se sentiu deslocada com suas roupas molhadas e tênis gastos. Isabela, vai tomar banho, Rafael disse gentilmente. Depois a gente janta, tá? Uma mulher de uniforme apareceu e levou Isabela para o 2º andar. Rafael voltou-se para Renata. Café? Chá? Não, obrigada. Eu preciso ir. Espera. Rafael foi até uma escrivaninha e voltou com um envelope. Isso é para você. Renata franziu a testa. Eu não quero dinheiro. Não é dinheiro, é uma oferta.
Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um papel timbrado. Proposta de emprego. Fundação Drummond. Cargo: coordenadora de projetos sociais. Salário: R$ 8.500 mensais. Renata leu 3 vezes. O quê? Rafael cruzou os braços. Você salvou minha sobrinha. Não só isso. Você tratou ela com dignidade, com amor. Isso é raro. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não. A maioria teria chamado a polícia e ido embora. Você ficou. E eu vi tudo. Renata piscou. Viu? Como? Rafael apontou para o próprio peito. Eu estava no carro ao lado da biblioteca. Estava procurando Isabela há horas. Quando te vi cuidando dela, percebi algo. O quê? Que você tem o que minha fundação precisa. Empatia, coragem, verdade. Renata balançou a cabeça. Eu não tenho faculdade completa. Não tenho currículo para isso. Currículo eu arrumo. O que você tem não se aprende em universidade. Ela olhou para o papel novamente. R$ 8.500. Era quase 3 vezes o que ela ganhava nos 3 empregos somados. Eu preciso pensar. Ela disse, a voz fraca. Claro, mas pensa rápido. A vaga é sua, se você quiser. Rafael chamou um motorista para levar Renata até o hospital onde sua mãe estava. Durante o trajeto, ela segurou o envelope como se fosse um bilhete de loteria. Quando chegou ao hospital, Júlio correu até ela. Mãe está estável. Os médicos disseram que foi crise de ansiedade. Renata abraçou o irmão e desabou em lágrimas. Naquela noite, deitada no sofá apertado da sala de espera, Renata olhou para o teto e sussurrou, será que eu mereço isso? Mas no fundo, uma voz respondeu, você sempre mereceu. 3 dias depois, Renata estava diante do espelho do banheiro da biblioteca, ajeitando a blusa branca que havia passado 5 vezes na noite anterior. Era a única peça de roupa que parecia minimamente profissional em seu guarda-roupa. Ela prendeu os cabelos num coque, passou um batom nude que ganhou de uma amiga no ano passado e respirou fundo. Hoje era o dia. Ela havia aceitado a proposta de Rafael. Não foi uma decisão fácil. Renata passou as últimas 72 horas conversando com sua mãe, com Júlio, com a coordenadora da biblioteca, até com Dona Cida, a vizinha que sempre dava conselhos não solicitados. Todos disseram a mesma coisa. Vai, menina. Você merece. Mas o medo ainda roía por dentro. E se fosse uma armadilha? E se ela não fosse boa o suficiente? E se descobrissem que ela mal terminou o ensino médio e desistiram dela no primeiro dia? O celular vibrou. Mensagem de Rafael. Motorista te busca às 8 horas. Seja você mesma. Renata sorriu nervosa. Ser ela mesma. Como se isso fosse fácil num mundo que sempre pediu que ela fosse menos barulhenta, menos preta, menos pobre. 8 horas em ponto, um carro prata parou em frente à biblioteca. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, desceu e abriu a porta para ela. Bom dia, dona Renata. Meu nome é Osvaldo. Pode me chamar de Valdo. Bom dia, seu Valdo. Não precisa me chamar de dona, não. Renata tá ótimo. Ele riu. Combinado. O trajeto até a sede da Fundação Drummond foi silencioso, mas confortável. Renata olhava pela janela, vendo a cidade mudar de cara conforme se aproximavam do centro. Prédios corporativos, placas de empresas famosas, pessoas de terno correndo com cafés nas mãos. A fundação ficava num edifício de vidro e aço, 12 andares, com uma placa dourada na entrada. Drummond Foundation, transformando vidas através da educação. Renata engoliu seco. Valdo estacionou e abriu a porta para ela. Boa sorte, você vai arrasar. Ela sorriu fraco e entrou. A recepção era toda branca, com sofás de couro bege e plantas enormes nos cantos. Uma mulher loira de óculos de grife levantou-se ao vê-la. Renata Santos? Sim. Sou Helena, assistente do Dr. Drummond. Pode me acompanhar? Renata seguiu Helena até o elevador. Subiram até o 10º andar. As portas se abriram para um corredor amplo com quadros abstratos nas paredes e uma sala de reuniões envidraçada ao fundo. O Dr. Drummond está te esperando, Helena disse, apontando para uma porta de mogno à direita. Renata bateu de leve. Entre. Ela abriu a porta e encontrou Rafael sentado atrás de uma mesa enorme, digitando no laptop. Ele levantou os olhos e sorriu. Renata, que bom que você veio. Bom dia, Dr. Drummond. Rafael, por favor. Ele apontou para a cadeira à frente. Senta. Renata sentou-se, as mãos suadas.
Rafael fechou o laptop e se inclinou para a frente. Antes de tudo, quero que você saiba uma coisa. Você não tá aqui por pena. Não tá aqui porque eu sou bonzinho. Você tá aqui porque eu vi em você algo que falta nessa fundação há anos. Renata piscou. O quê? Humanidade. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Essa fundação foi criada pelo meu avô há 50 anos. Ele era um empresário rico, mas justo. Sempre disse que dinheiro sem propósito é lixo. Quando ele morreu, meu pai assumiu. E meu pai... Bem, ele esqueceu o propósito. Rafael voltou-se para Renata. Hoje, a Fundação Drummond distribui bolsas de estudo, financia projetos educacionais, constrói bibliotecas. No papel é lindo. Na prática é burocrático, frio, distante. As pessoas que a gente deveria ajudar mal sabem que a gente existe. Renata ouviu em silêncio. Quando te vi com Isabela... Rafael continuou. Percebi o que faltava. Você não perguntou quanto eu ia te pagar. Não pediu nada em troca. Você só se importou. E é isso que eu quero trazer de volta pra cá. Gente que se importa. Renata sentiu o peito aquecer. Mas eu não sei nada sobre coordenar projetos. Eu mal sei usar Excel. Rafael riu. Excel a gente ensina. Empatia não. Ele puxou uma pasta e entregou para Renata. Esse é o projeto piloto que quero que você lidere. Chama-se Pontes. A ideia é conectar jovens de comunidades periféricas com oportunidades reais. Estágios, mentorias, cursos profissionalizantes. Mas não quero fazer do jeito tradicional, com formulários e entrevistas frias. Quero que você vá até eles. Conheça as histórias. Traga essas histórias para cá. Renata abriu a pasta. Havia fotos de jovens, mapas de bairros, estatísticas sobre evasão escolar. Era avassalador. Você vai ter uma equipe, Rafael disse. 3 pessoas que já trabalham aqui. Mas você é a líder. Você decide como fazer. Renata respirou fundo. E se eu falhar? Aí você tenta de novo, e de novo, até dar certo. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Por que você confia tanto em mim? Rafael sorriu triste. Porque alguém confiou em mim uma vez. E mudou minha vida. A primeira reunião de Renata com a equipe foi um desastre. Ela entrou na sala de conferências às 10 da manhã, carregando a pasta e um copo de café que Helena lhe oferecera. 3 pessoas já estavam sentadas. Um homem de óculos e camisa social, uma mulher de cabelos curtos e ar sério, e uma jovem de tranças coloridas mexendo no celular. Bom dia, Renata disse, a voz firme apesar dos nervos. Bom dia, respondeu o homem. Você é a nova coordenadora? Sou, Renata Santos. Ele estendeu a mão. Carlos Mendes, analista de dados. A mulher de cabelos curtos também cumprimentou. Beatriz Lima, relações institucionais. A jovem das tranças olhou para cima. Amanda, assistente. Renata sentou-se na cabeceira da mesa e abriu a pasta. Então, pessoal, vim falar sobre o projeto Pontes. Carlos cruzou os braços. A gente já ouviu falar. Parece bom no papel, mas na prática vai ser difícil. Por quê? Renata perguntou. Porque comunidades periféricas não confiam em instituições. A gente vai chegar lá com nossos crachás e laptops, e eles vão achar que a gente quer tirar foto para propaganda. Beatriz concordou. Sem contar que os jovens não têm tempo. Trabalham, cuidam de irmãos mais novos. Como vamos competir com isso? Amanda permaneceu em silêncio, mas Renata notou um brilho em seus olhos, como se ela quisesse dizer algo, mas não ousava. Renata respirou fundo. Vocês têm razão. Tudo isso é verdade, mas e se a gente não chegar como instituição? E se a gente chegar como gente? Carlos franziu a testa. Como assim? Sem crachás. Sem apresentações formais. A gente simplesmente aparece. Conversa. Escuta. Oferece ajuda sem esperar nada em troca. Tipo, amizade. Beatriz soltou uma risada seca. Amizade? Isso não é mensurável. Não precisa ser, Renata respondeu. Confiança não cabe em planilha. Houve um silêncio desconfortável. Carlos e Beatriz trocaram olhares céticos, mas Amanda finalmente falou. Eu gostei. Todos viraram para ela. Eu cresci no aglomerado da Serra, Amanda continuou. E sempre que aparecia gente de ONG, era aquela encenação. Tiravam foto, faziam discurso, iam embora. Ninguém voltava. Se a gente fosse diferente, tipo, real, acho que funcionaria. Renata sorriu. Exatamente. Carlos suspirou. Tá bom.
Vamos tentar. Mas eu ainda acho arriscado. Arriscado é continuar fazendo do mesmo jeito e esperando resultados diferentes, Renata disse. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Você leu isso em algum lugar? Vivi isso em algum lugar. Na semana seguinte, Renata e a equipe visitaram a primeira comunidade. Vila Operária. Ficava na periferia de Belo Horizonte. Um emaranhado de ruas estreitas, casas coloridas e gente por todo lado. Renata pediu para que todos deixassem os crachás no carro e vestissem roupas simples. Ela própria usava jeans e uma camiseta lisa. Amanda estava animada. Carlos, apreensivo. Beatriz, indiferente. Eles caminharam até a quadra principal, onde um grupo de adolescentes jogava futebol. Renata se aproximou devagar. E aí, galera, posso jogar? Os meninos pararam e olharam para ela desconfiados. Você joga? Um deles perguntou. Jogo nada. Mas posso tentar. Eles riram e um deles chutou a bola na direção dela. Renata chutou de volta. Mal. E a bola rolou para o lado. Mais risadas. Deixa eu te ensinar, disse uma menina de cabelos cacheados. Você tem que mirar aqui, ó. Por 2 horas, Renata, Amanda, Carlos e Beatriz ficaram na quadra. Conversaram, riram, jogaram. Não mencionaram a fundação. Não ofereceram nada, apenas estiveram presentes. Ao final, um dos meninos, Tiago, se aproximou de Renata. Cê é gente boa. Volta aqui? Renata sorriu. Volto, sempre. Enquanto voltavam para o carro, Carlos balançou a cabeça, surpreso. Funcionou. Ainda não, Renata disse. Mas é um começo. Nos dias seguintes, Renata voltou à Vila Operária sozinha. Levou livros, papel, canetinhas. Sentou-se na quadra e ofereceu para quem quisesse desenhar, escrever, conversar. Aos poucos, os jovens começaram a se abrir. Tiago contou que sonhava ser designer gráfico, mas não tinha dinheiro para curso. A menina de cabelos cacheados, Jéssica, queria ser enfermeira, mas precisava trabalhar para ajudar a mãe doente. Renata não prometeu nada. Apenas anotou os sonhos deles num caderno velho. Quando Rafael perguntou como estava o projeto, Renata respondeu. Ainda tô plantando. A colheita vem depois. Ele sorriu. Confiança demora. Mas quando vem, é para sempre. E Renata sabia que ele estava certo. 1 mês depois do início do projeto Pontes, Renata acordou com uma sensação estranha no peito. Algo entre ansiedade e esperança. Era sábado, dia em que ela e a equipe fariam a primeira grande ação na Vila Operária. Uma feira de oportunidades. Mas não seria uma feira tradicional. Nada de estandes frios e formulários intermináveis. Renata queria algo vivo, pulsante, real. Então convenceu Rafael a investir em algo diferente. Trazer profissionais de diversas áreas. Designers, enfermeiros, programadores, chefes de cozinha, para conversar informalmente com os jovens da comunidade. Sem palestras chatas. Apenas diálogos, trocas, conexões humanas. Carlos achou a ideia maluca. Beatriz chamou de arriscada demais. Mas Amanda apoiou com tanta empolgação que acabou convencendo os outros. Na manhã de sábado, Renata chegou à quadra da Vila Operária às 7 da manhã. O sol ainda estava fraco, mas já havia movimento. Dona Zilda, a líder comunitária que ela havia conhecido nas primeiras visitas, estava varrendo a frente da sua casa. Bom dia, Dona Zilda. Renata acenou. Bom dia, filha. Hoje é o dia, né? É sim. A senhora vai dar uma passadinha lá? Vou nada. Vou ficar lá o dia todo. Dona Zilda riu, mostrando o sorriso banguela. Renata sorriu de volta e começou a ajudar Amanda, que já estava montando as mesas e cadeiras emprestadas pela Associação de Moradores. Carlos chegou com as caixas de som. Beatriz trouxe os banners, simples, coloridos, feitos pela própria Jéssica, que descobriu talento para design nas últimas semanas. Às 9 da manhã, os profissionais começaram a chegar. Renata os recebeu um por um, agradecendo por terem doado o sábado. Muitos confessaram que estavam curiosos. Nunca participei de algo assim, disse uma chefe de cozinha chamada Paula. Normalmente é tudo muito corporativo. Aqui não, Renata respondeu. Aqui é gente com gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Tiago, o menino que sonhava ser designer gráfico, passou 2 horas conversando com um profissional da área que trouxe seu portfólio e mostrou programas gratuitos que Tiago podia usar. A Jéssica ficou encantada ao conhecer uma enfermeira que trabalha em hospital público e explicou todo o caminho para se formar,
incluindo bolsas de estudo. Mas o momento que marcou Renata foi quando um garoto de uns 14 anos, magrinho e tímido, se aproximou dela. Moça, posso perguntar uma coisa? Claro. Qual seu nome? Miguel. E aí, Miguel? O que você quer saber? Ele olhou para o chão. Eu queria saber se dá para alguém como eu virar advogado. Renata sentiu o coração apertar. Claro que dá. Por que você acha que não dá? Porque eu sou pobre. Porque eu moro aqui. Porque... Ele engoliu seco. Porque eu sou preto. Renata ajoelhou-se na frente dele. Miguel, olha para mim. Ele levantou os olhos. Você pode ser o que você quiser. Não porque o mundo é justo. Não é. Mas porque você é forte o suficiente para lutar. E sabe o que mais? Você não vai lutar sozinho. Os olhos de Miguel encheram de lágrimas. Sério? Sério. Naquele momento, Rafael apareceu na quadra. Renata não esperava vê-lo ali. Ele sempre mantinha distância das ações de campo, preferindo coordenar de longe. Mas ali estava ele, de jeans e camiseta simples, olhando ao redor com expressão surpresa. Rafael! Renata foi até ele. O que você está fazendo aqui? Vim ver como está indo e... Ele olhou ao redor, vendo jovens conversando, rindo, sonhando. Preciso admitir, você estava certa. Renata sorriu. Sobre? Sobre tudo. Mas, nos meses seguintes, o projeto Pontes explodiu. O que começou como uma ação pequena na Vila Operária se espalhou para outras 5 comunidades de Belo Horizonte. Tiago conseguiu um estágio em uma agência de publicidade. Jéssica ganhou bolsa integral para um curso técnico de enfermagem. Miguel começou a frequentar aulas gratuitas de preparação para o vestibular oferecidas por voluntários que Renata conseguiu reunir. Mas nem tudo foram flores. Uma terça-feira à tarde, Renata foi chamada para uma reunião de emergência na fundação. Ao entrar na sala, encontrou Rafael com expressão tensa, acompanhado de 3 homens de terno que ela nunca havia visto antes. Renata, esses são membros do conselho diretor da fundação. Rafael disse, a voz formal. Eles querem conversar sobre o projeto Pontes. Renata sentou-se, o coração acelerado. Um dos homens, grisalho e de óculos dourados, se inclinou para a frente. Senhorita Santos, sou Rodrigo Vasconcelos, presidente do conselho. Tenho acompanhado os relatórios do seu projeto. Espero que esteja satisfeito com os resultados. Renata disse, tentando manter a voz firme. Satisfeito. Rodrigo soltou uma risada seca. Depende do que você chama de resultado. Vejo muitas fotos bonitas, depoimentos emocionantes, mas cadê os números concretos? Quantos jovens foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho? Qual o retorno sobre investimento? Renata sentiu o sangue ferver. Retorno sobre investimento? A gente está falando de vidas humanas, não de ações na bolsa. Exatamente por isso que precisamos de métricas. Outro conselheiro interferiu. Sem dados mensuráveis, isso não passa de caridade emocional. Rafael tentou intervir. Senhores, o projeto ainda está em fase inicial. 3 meses não é fase inicial. Rodrigo cortou. É tempo suficiente para mostrar resultado. E o que vejo é dinheiro sendo gasto em feiras de oportunidades e conversas informais. Isso não é gestão séria. Renata respirou fundo, lutando para não explodir. Com todo respeito, senhor Rodrigo, o senhor já pisou em alguma dessas comunidades? Já conversou com esses jovens? Já viu o brilho no olho de uma menina que nunca imaginou poder ser enfermeira descobrindo que pode? Não preciso pisar. Ele respondeu friamente. Preciso ver resultados em papel. Papel não muda a vida. Gente muda. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo se recostou na cadeira, os olhos frios fixos em Renata. Senhorita Santos, admiro sua paixão, mas paixão sem estratégia é desperdício. Você tem até o final do ano para apresentar números concretos. Caso contrário, o conselho votará pelo encerramento do projeto Pontes. Renata sentiu o chão sumir sob seus pés. Vocês não podem fazer isso. Podemos e faremos se necessário. Rodrigo disse levantando-se. Boa tarde. Os 3 conselheiros saíram. Renata ficou paralisada na cadeira, as mãos tremendo. Rafael suspirou fundo e se sentou ao lado dela. Eu sinto muito. Eu tentei. Eles vão acabar com tudo. Renata sussurrou, a voz quebrada. 3 meses de trabalho, de confiança construída, de sonhos plantados. E eles vão acabar com tudo por causa de planilhas. Não vão, Rafael disse com firmeza, porque você vai dar a eles o que eles querem. Renata olhou para ele confusa. Como? Eu não sei fazer relatórios corporativos, não sei. Você não vai fazer sozinha. Rafael interrompeu. Eu vou te ajudar.
Carlos vai te ajudar. A gente vai pegar cada história, cada transformação e transformar em dados que até o Rodrigo vai ter que respeitar. Mas e se não for suficiente? Rafael segurou a mão dela. Aí a gente luta. Juntos. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Renata. Ela acordava às 5 da manhã para visitar as comunidades antes do trabalho. Passava as tardes mergulhada em planilhas com Carlos e as noites escrevendo relatórios com Amanda. Beatriz, que no início era cética, se tornou uma aliada feroz, usando seus contatos para conseguir dados de impacto social. Eles documentaram tudo. Tiago conseguiu o estágio e seu salário aumentou a renda familiar em 40%. Jéssica estava no topo da turma do curso técnico. Miguel foi aprovado em um cursinho pré-vestibular concorrido. Mais 17 jovens haviam conseguido oportunidades de trabalho ou estudo através das conexões feitas nas feiras. Mas Renata sabia que números não bastavam. Ela precisava do elemento humano, da emoção que fazia corações baterem mais forte. Foi então que teve uma ideia. E se a gente levasse os conselheiros para conhecer os jovens? Ela sugeriu em uma reunião com Rafael. Eles nunca vão aceitar. Carlos disse desanimado. Então a gente não dá opção, Renata respondeu. A gente faz a apresentação final lá, na Vila Operária. Rafael piscou. Você quer levar o conselho diretor para a comunidade? Exatamente. Se eles querem ver resultado, que vejam de perto. Beatriz sorriu. Eu adorei. Rafael hesitou, mas depois assentiu. Vou marcar. O dia da apresentação final chegou. Era uma quinta-feira nublada de setembro. Renata e a equipe passaram a manhã inteira preparando a quadra da Vila Operária. Montaram um telão, cadeiras, organizaram depoimentos ao vivo dos jovens. Às 3 da tarde, 2 carros pretos pararam na entrada da comunidade. Rodrigo e os outros conselheiros desceram, visivelmente desconfortáveis. Dona Zilda estava na porta de casa, observando com os braços cruzados. Bem-vindos, Renata disse, forçando um sorriso. Por favor, sentem-se. A apresentação começou. Carlos mostrou os números. Taxas de empregabilidade, aumento de renda familiar, redução de evasão escolar. Beatriz falou sobre parcerias estratégicas e sustentabilidade do projeto. Amanda compartilhou dados de satisfação e engajamento. Mas o momento decisivo foi quando Renata chamou Tiago para falar. O menino subiu ao improvável palco, nervoso, mas firme. Meu nome é Tiago. Há 4 meses eu estava sem rumo. Pensava em largar a escola, arrumar um bico qualquer. Aí a Renata apareceu. Não com promessa, só com presença. Ela me ouviu, me viu e me deu algo que eu não tinha. Esperança. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Hoje eu trabalho, ajudo minha mãe e tô fazendo curso online de design. Não porque alguém me deu esmola, mas porque alguém acreditou. Jéssica falou depois. E Miguel. E mais 5 jovens. Cada história mais potente que a anterior. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Rodrigo estava imóvel, o rosto indecifrável. Então, lentamente, ele se levantou. Senhorita Santos, ele disse, a voz diferente. Eu vim aqui esperando dados. Mas o que recebi foi humanidade. Renata segurou a respiração. O conselho votará amanhã. Rodrigo continuou. Mas posso adiantar meu voto. Sou favorável à continuidade do projeto Pontes. E mais, sou favorável à expansão. Renata sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Sério? Rodrigo assentiu. Eu estava errado. Números são importantes. Mas sem alma não significam nada. Você trouxe a alma de volta para essa fundação. Aplausos explodiram na quadra. Dona Zilda gritou. É isso aí. Tiago abraçou Renata. Amanda chorou. Até Carlos, sempre sério, sorriu abertamente. Rafael se aproximou de Renata. Você conseguiu. A gente conseguiu. Ela corrigiu. 6 meses depois, Renata estava sentada na varanda de uma casa pequena, mas aconchegante que conseguiu alugar com o novo salário. Sua mãe, Dona Marlene, estava ao lado, tricotando. Júlio jogava videogame na sala. O celular de Renata tocou. Era Isabela, a menina que ela havia encontrado naquela noite chuvosa, agora com quase 8 anos. Oi, tia Nata. Vou na feira sábado com o tio Rafa. Você vai? Renata sorriu. Vou sim, linda. Te vejo lá. Após desligar, ela olhou para o céu alaranjado do entardecer e pensou em tudo que havia mudado. Ela não era mais a assistente administrativa esgotada de 3 empregos. Ela era coordenadora de um projeto que transformava vidas.
Mas mais do que isso, ela era a prova viva de que bondade não é fraqueza, é revolução. Dona Marlene tocou sua mão. Orgulhosa de você, filha. Renata apertou a mão da mãe. A senhora me ensinou a ser forte. Não, eu te ensinei a sobreviver. Você aprendeu a viver. Renata fechou os olhos, sentindo o vento fresco no rosto, e sussurrou para si mesma. Eu mereço isso. Sempre mereci. E pela primeira vez na vida, ela realmente acreditou.